Então vamos lá. É o seguinte, nesse vídeo a gente vai fazer um react aqui relacionado a um vídeo do Babá Mário Filho, que é do canal Tradição Mário Filho, que fala sobre cultos afro-brasileiros em geral. E em especial também da Omolocô, que é uma das linhas que o terreiro dele desenvolve. Eu tenho um vídeo para falar sobre Umbanda que está há muito tempo para ser feito, mas eu nunca acabo fazendo porque eu acho que acaba que tem uma galera que já faz esses vídeos da linha do vídeo que eu faço, que tem uns canais que são muito maiores. Então seria mais interessante, de repente, fazer uma reação aqui e comentar um pouco sobre o tema relacionado à visão que eu particularmente tenho e também abordo na pesquisa, sempre que fosse falar em cultos afro-brasileiros, em especial a Umbanda. E aí o Mário Filho também traz um pouco dessas questões relacionadas ao culto da Umbanda, das Umbandas no Brasil. E aí tem um outro vídeo que eu estou preparando sobre Umbanda, mas aí é um pouco mais relacionado à Umbanda fora do Brasil, na forma como ela se configura em outro território de outro país, tá? Então vamos lá, vamos dar uma assistida aqui e aí a gente vai comentando. Bom, gente, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso templo. Eu sou Mário Filho, dirijo o templo espiritual Caboclo Pantera Negra e Leifá Adiaguma Leolotoi. Vou falar esse encontro de hoje de um fato muito triste que envolve, em primeiro lugar, o Babá Sidney, que é um sacerdote de candomblé, que está ministrando aula numa pós-graduação de religiões afro-brasileiras. E essa semana ele falou um comentário sobre a Umbanda e os umbandistas foram lá no vídeo e criticaram extremamente as palavras do Babá Sidney. O Babá Sidney ele é um doutor em semiótica pela USP, um babalorixá de candomblé e uma pessoa muito engajada na discussão da questão racial e da questão das pessoas que passam pelo racismo estrutural, institucional e assim por diante. Então, os umbandistas deram um péssimo exemplo indo comentar a fala do Babá Sidney, que tem uma tradição, melhor dizendo, que tem uma caminhada também na Umbanda, não só no candomblé, e poderia muito bem falar o que ele falou, não só como praticante, mas também como um estudioso, um acadêmico. E o que ele falou? Ele falou que a Umbanda não é branca. Falou que a Umbanda tem raízes indígenas e negras. E falou que o orixá é preto. E falou que o caboclo é indígena. E isso causou um furor, uma negação entre os umbandistas. Imagina, orixá não tem cor, orixá é energia, orixá é luz. E começaram a dizer esses absurdos sem tamanho. E esse é um discurso que perpassa por 90% dos umbandistas. Infelizmente, os umbandistas estão cegos para isso. Eles se colocaram cegos para isso, com esse discurso novaerista, desde a era de Aquário, esses novaeristas dizendo que tudo é luz, tudo é zen, tudo é tudo, nada é nada, esse discurso vazio que vem junto com a nova era. E esse discurso invadiu de tal maneira a Umbanda que os umbandistas estão passando vergonha a débito, a crédito, no Pix e assim por diante. E passa vergonha em todos os momentos. E se você for lá ver na página da Pós-Ubuntu, que é da Umbanda EAD, tinha 460 comentários quando eu fui olhar. E eu não aguentei ver. Não aguentei ver. Porque um amigo que me marcou na postagem falou: Babá, dá uma olhada no absurdo que estão escrevendo lá. Se o senhor tiver estômago para ver. Eu não tive.
E olha que eu sou um obrigado a ler sobre isso por ser acadêmico, por estudar essas relações, como que se dão essas coisas. Eu não tive saco, estômago, saco, paciência para ver esse tipo de absurdo que os umbandistas costumam fazer. Além O campo da internet ele é bem complicado, né? As pessoas, a gente já fala há muito tempo, as pessoas já vêm discutindo, falando da toxicidade que é esse espaço e é em diversos assuntos, viu, gente? Não é só em um específico, assim, em diversos nichos que tem por aí. Existem, assim, os comentários que é pura desinformação. Então, o reforço da desinformação e textos, eles expressam ideias. Então, ele começa falando aqui sobre esse lance da negação da Umbanda como uma religião africana. Isso não é culpa dos novelistas, isso é de fato uma construção da Umbanda do século XX. A Umbanda ela tem uma tradição de culto afro, e aí no século XX ela vai se configurar com uma outra forma. Nenhuma religião, nenhum fenômeno religioso, nenhuma manifestação, ela deixa de ter influência do contexto onde ela está sendo pensada, onde ela está sendo criada. A gente tem que levar em consideração, tirando do aspecto religioso para passar a explicar ali também muito mais relacionado ao aspecto material da coisa. A gente tem que lembrar que na ciência da religião, como qualquer outra ciência material ou materialista, a gente vai falar do aspecto material e isso vai envolver o contexto histórico, geográfico, político e religioso, inclusive, para um determinado grupo, determinada manifestação se configurar. E a Umbanda ela passa por isso. Então, ao contrário do que se constrói ao século XX, a luta para se configurar como um culto africano, que há influências sim dos outros grupos, ela vem desde também do início do século XX. Só que um determinado discurso é que vai ser muito mais aceito. E esse discurso mais aceito, ele é muito mais próximo ao que vem da Europa do que o que a África nos redeu a partir dos cultos bantus e urbanos e os outros cultos. Então a ideia de que, provavelmente ele vai falar isso lá pro início, a ideia de que a Umbanda ela é luz, como a nova era prega, os nova-eristas pregam, ela é lá do primeiro congresso de Umbanda também, mas ali tu passa em um outro contexto, porque é antes da década de 60 e 70. Então tu vai ter todo um malabarismo ali por parte dos sacerdotes do primeiro congresso de Umbanda, ele vai comentar provavelmente sobre isso, aonde se tenta de todas as maneiras mostrar que a Umbanda não pode vir pela África e sim sobre qualquer outra influência. Tá? O texto ele tem disponível na internet, que são os anais do Congresso, e ele é basicamente como a Umbanda vai se configurar ao longo dos séculos. Ao longo do século XX. E isso vai ser a forma como a gente vai ser ensinado, seja quem seja leigo, que não faz parte do grupo, ou mesmo nas explicações. Ele vai provavelmente fazer todo esse percurso aqui, e aí eu vou comentando aqui ao longo do vídeo, mas basicamente a ideia aqui é que dentro da comunidade da religião online, onde a Umbanda está presente, essa ideia de um culto EAD, não só por culto, né, mas também a gente tem ali toda uma parte teológica, por assim dizer, né, sobre como é o funcionamento, os cânticos, rituais, tudo isso presente na internet. Né? Então isso é também um campo onde a religião está presente e a religião da Umbanda, do Candomblé, mas principalmente da Umbanda, vai estar presente ali ofertando cursos e tudo mais. Tá? Então a gente, nesse plano da internet, aonde vai se refletir também boa parte de ideias que a gente encontra nos religiosos fora da internet. Então, se você for fazer uma conversa ou perguntar, muitos vão falar os discursos que são reforçados lá, inclusive na questão de negação da Umbanda como um culto afro-religioso ou um culto africano que acaba tendo influência de outras religiões ou no processo de embranquecimento, que é o que também provavelmente ele vai abordar aqui. do que eu vejo no meu próprio canal, os comentários imbecis que muitos vão lá fazer quando eu falo da questão do racismo institucional, estrutural, e muitos imbecis vão lá comentar que eu estou com mimimi, que eu tenho mimimi de reclamação
se vocês acham que o fato de pensar uma outra maneira como um determinado grupo se institui, ou como as ideias vão se sendo expressas e pensadas de uma outra maneira, a imagem, né, daquilo que está se falando é só no fandom lá, pelo contrário. Os religiosos em diversas religiões, mais especificamente aqui falando das religiões afro-brasileiras, é muito complexo, é muito complicado, porque a pessoa, como religiosa, ela não aceita que a sua base, o seu mito fundador, ou que a sua própria mitologia, sua construção seja criticada e principalmente colocando ali na pauta do racismo estrutural, que é o que ele está falando aqui, é que se afirme que seja um culto africano que vai se embranquecendo ou que tem outras influências. Então, essas discussões da cultura woke, discordo completamente do termo, mas só para usar o termo que no senso comum se usa, gera esse tipo de comentário. Né? Reproduzindo para a gente ver como é que essa ideia também está presente nos cultos africanos ou afro-brasileiros especificamente. Que não é verdade, que o Brasil não é racista, que não há racismo religioso, que é um mimimi, uma invenção. E esse discurso ele vai se repetindo, igual aquele pastor que falou que tem que quebrar, tem que ter reza para quebrar, matar os inimigos, que os evangélicos têm que orar para matar as pessoas, para quebrar as pessoas, para ferir as pessoas. Esse é o discurso de ódio que nós temos visto hoje, e um bandista tem feito a mesma coisa em relação às pessoas que não falam aquilo que eles querem ler, ver, ouvir. Não. Se você fala algo que um bandista não acredita, que ele não coloca fé, você está errado completamente. Não importa o tempo que você tenha de macumba, o quanto que você estudou para chegar onde você chegou, isso não importa. A pessoa tem um mês de Umbanda. Não, a Umbanda que eu sigo é essa e está certo e acabou. Entende? Isso se repetido à exaustão. E as pessoas não se dão conta do mal que tem feito para os terreiros, do mal que tem feito para a vida dos terreiros, que se baseia na comunidade. Que comunidade é essa em que eu não aceito o diferente, eu não aceito o outro e não aceito ideias que não são as minhas? Muito complexo, né? Ele mostra como é que sintomas de como a sociedade vem se configurando nessa fechamento cada vez mais de bolhas, e que qualquer divergência de pensamento ou de ideias, ela não procura ser avaliada para ser levada em consideração que pontos ali me adicionam, mas eu tenho que simplesmente tecer uma crítica desqualificando todos os pontos possíveis da maneira mais grosseira possível, né? Seria ou lavização do discurso do macumbeiro, por mais complexo e estranho que isso pareça, mas é um pouco de como é que reflete, né? Essa formação de bolhas de como se discute as coisas, ou se pensa, se troca ideias. Isso se reflete num grupo que pensa a comunidade em primeiro lugar, antes do indivíduo por si só, de maneira efetiva, né? Tu mantém tua individualidade, mas se pensa na comunidade também como integrante dessa comunidade ativamente, né? Então, é mais ou menos essa ideia aqui. Vamos lá. Lógico. Eu fico vivendo numa bolha, uma bolha que vou me colocando nela. E aí eu sou contrário a tudo aquilo que me tira do conforto, né? Daquilo que eu imagino. Então, se eu tirar do conforto, eu serei sempre mal visto. É o que eu faço nos meus vídeos, tirar a zona de conforto. Tem que pensar, nós temos que olhar para a nossa história, para a nossa realidade, para realmente entender o que a gente está fazendo aqui nesse terreiro. Não estamos aqui passeio. A gente não vem aqui, vem de sábado, é um saco. Olha esse frio. Quem não queria estar na cama agora? Vendo Netflix ou qualquer outro streaming? Quantos não queriam estar aqui? Não, mas está aqui por quê? Porque tem uma motivação, seja ela religiosa, de amizade, de comunidade, de buscar um sentido para a vida. Então, eu saio da minha casa para isso. Aí eu chego aqui e encontro o quê?
um discurso racista, homofóbico, xenófobo e todas as doenças sociais que existem. Vale só lembrar que essas ideias, essa ilusão, né, de que hoje que esse processo está acontecendo, na verdade ele sempre aconteceu, porque no histórico do século XX, os grupos afro-religiosos, como qualquer outro grupo, como qualquer outra instituição religiosa, eles sempre houveram conflitos teológicos de compreensão, entendimento sobre de que maneira o culto deve ser realizado ou não. Há divergências, como todo agrupamento humano, como todo grupo em si, né? Na dimensão social aqui da religião. Sempre aconteceu, sempre teve presente, né? No mestrado eu pesquisei ali, por exemplo, a origem das irmandades religiosas, depois se passa para os terreiros, e aí dos terreiros vem as federações e associações, depois vem os coletivos, né? Então, esse percurso dessas organizações, ela é marcada totalmente por conflito. Assim como existia o Zélio e a Federação de Umbanda do Brasil, vai existir a outra federação do Tata Tancredo, vai existir a federação, a FEUCABEP, que é a Federação Paraense, e as outras federações, e esses grupos eles são diversos. Então esses conflitos sempre tiveram lá. Só que aqui tu tá entrando um outro nível, é que na internet isso está ganhando uma tendência uma visibilidade a partir de ideias de pessoas que não entendem como é que funciona, ou que de repente está se formando ali muito mais com base na internet, porque a gente tem um grupo de pessoas que se interessam pelos cultos afros, mas que buscam a internet, já que é ofertado este serviço, do que propriamente dito ter a vivência que a religião possibilita, né? Então a gente tem uma substituição da religião online, na presença da religião online, a vivência fora da internet do culto, né? Então esse é meio que cria essa nova forma de ver essas divergências e cada vez menos as pessoas falando sobre aquilo que ela entende, né? O famoso pitaqueiro de internet. Sendo disseminado daqui, você vai se sentir como? Você vai querer ir embora. Mas infelizmente a Umbanda tem se comportando assim. Os umbandistas têm se comportado assim. Como eu vejo esse monte de umbandista que é de direita. Caralho, como é que o cara pode ser de direita? Como é que ele pode ser de direita? Se não consegue compreender o que está acontecendo no nosso país, a perseguição aos povos originários, que a gente chama de indígena, sem direitos, quilombolas, e assim por diante. Que não, Cara, é muito doido, né? Porque, de fato, falta de senso da realidade da pessoa não entender ali que ela está inserida num grupo que é perseguido. Por mais que ela se coloque ou tenha, por exemplo, recursos materiais, ela faz parte de um grupo religioso que é marginalizado e discriminado. Então, ela se posicionar do lado daquele que discrimina, daquele grupo que tende a perseguir e desqualificar o próprio culto dela ou a própria prática, é assim, tipo, de um paradoxo tremendo e de uma falta de consciência política mesmo, né? Mas é facilmente encontrado também em qualquer grupo, tá? Isso aqui não é uma exclusividade. Mas aqui é exatamente isso. Como é que eu, que moro lá numa periferia, que sou desprovido de educação, de saúde e de qualquer outro recurso material que seria um direito humano, e ainda assim sou religioso, afro-religioso, e ainda me coloco do lado de pessoas que defendem ideias contrárias ou que querem ver o meu extermínio. É complexo, mas de fato isso é possível, né? E, tipo, é de abismar, mas a gente vai encontrar esse tipo de posição justamente por essa falta. Eu ainda digo que o que acontece bastante é essa ideia de separar o mundo material do mundo espiritual, é um pouco disso. Tu vive a tua espiritualidade e tu abandonando completamente a noção de que no mundo material tu precisa entender os processos materiais que te afetam. Então, é muito fácil ser um nova era, um maluco alternativo, quando eu tenho uma Hilux e tenho um pai
ou uma mãe, uma família que tem recursos financeiros para me manter. Então eu abro um centro super caro, com custos super caros, pregando paz e amor. Tipo, tá dando para entender como é que, tipo, falta de noção, porque por conta dessa espiritualização da realidade, né? Ah, tu precisa vibrar melhor, por isso que tu é pobre. Então tu precisa melhorar, mudar o teu mindset, a tua vibração para as coisas melhorarem para ti, para tu ser cercados por espírito de luz, coisas nesse sentido, né? E aí eu acabo esquecendo de fato que a realidade material ela é muito mais complexa do que simplesmente esperar por interferências divinas. Né? Muita coisa errada que a gente sabe que discute em nossos vídeos que continuam acontecendo e não tem perspectiva nenhuma de melhora. Essa é a tristeza, porque a gente vai lutando e não vê melhora, só vê piora. Cada dia aparece um novo influencer umbandista falando merda. A cada minuto aparece mais um imbecil falando merda na internet. E um monte de like. E compartilha, e fala. Nossa, que maravilha, que bacana. Porra, que falta de senso. Histórico, pelo menos. Histórico, pelo menos. Conhecer a história do nosso país. O que nós temos de legado ancestral, legado originário. Nós não damos conta disso. As respostas são as mais imbecis possíveis, os pensamentos mais idiotas possíveis, sem nenhuma base filosófica, histórica, nada, em absoluto. Muito doido, porque o que ele está falando é relacionado, por exemplo, nos últimos anos, a gente tem esse crescimento de interesse por outras epistemologias, outras formas de pensar, outras formas de crer, ou de vivenciar, seja uma filosofia de vida, ou seja uma própria compreensão da cosmológica da realidade. E aí tu tem uma aproximação e uma abertura maior para tentativa de compreender toda essa cosmologia religiosa que envolve as práticas de terreiro, né? Então tu tem um crescimento ali de interesse por questões africanas, afrodiaspóricas, afro-religiosas e tudo mais. E aí os espaços que não fazem parte do conhecimento que é desenvolvido de fato por essa tradição, eles fazem o que fez a nova era com a cultura asiática e indiana, principalmente. Que é pegar os elementos que tem e são convenientes de ser compreendido, eu tiro na maneira mais racionalizada e com menos vivência possível, né? Eu trago ali alguns elementos que são de fácil digestão, porque já estão presentes na sociedade, né? Por exemplo, Iemanjá, todo mundo na internet é filho de Iemanjá, que não tem esta vivência de terreiro, eu quero deixar um recorte bem específico, e aí eu crio um curso, sem nunca ter pisado num terreiro ao longo da minha vida. E aí esse curso ele é um curso de irradiação de energia de orixá na internet, via Meet. O que representa isso? Representa exatamente o que o discurso Nova Era, como a Nova Era se construiu na década de 90. Que é quando a Nova Era deixa de ser um movimento de contracultura e passa a se tornar um movimento da cultura em si, né? Do ocultismo popular, daquele ocultismo que é muito mais simples, é muito mais cheio de fórmula, que é acessível a todas as pessoas, né? Porque o ocultismo também tem esse lance meio elitista ali, né? Do conhecimento profundo, que não está revelado para todo mundo, que acaba beirando um pouco da conspiração espiritual. Mas no final é tu tirar um elemento cultural, que existe toda uma tradição milenar, e simplesmente usar alguns elementos e botar isso para venda. Então o objetivo é tirar dinheiro das pessoas, apelando para a espiritualidade, sem qualquer tipo de... o que a gente vai chamar de apropriação cultural, né? Se a gente pensar isso como uma indústria, de fato é o que acontece. E há um esvaziamento. E nesse esvaziamento, tu vai ter a forma como os grupos vão explicando coisas que não tem sentido nenhum. E aí são os tais influenciadores que é que ele está falando aqui, né? Não só umbandistas também fazem isso, já que eles já têm uma longa tradição e se alocaram muito bem nesse nicho na internet, mas também pessoas que não têm relação nenhuma, né? Eu podia até colocar o vídeo aqui, mas não sei se vai dar tempo de eu procurar. Do curso lá que o cara tá ofertando de radiação de Iemanjá via Meet.
Então, assim, são essas coisas que ele está pontuando aqui, que ele está parecendo não muito feliz. E a gente vai vendo isso, essa burrice, esse emburrecimento, porque não fala aquilo que eu quero ouvir. É uma tristeza sem tamanho. E agora, com base nisso, eu vou falar sobre o motivo da minha palestra hoje. Primeiro, sobre um assunto... Tá puto, agora que ele vai começar. Primeiro foi o desabafo, né? Agora eu vou começar, vamos lá. Que é muito discutido na Umbanda, e em especial no Candomblé, que é a questão do culto de Oxóssi, ou Oxóssi em Yorubá. Oxóssi, ele é um orixá. Na Nigéria, na origem, onde começou o culto a Oxóssi, não é no Brasil, presta atenção nisso. Oxóssi é uma divindade do panteão Yorubá. Se eu vou falar de orixá, eu tenho que entender o panteão Yorubá. Então, Oxóssi é um orixá do panteão Yorubá, do povo Yorubá da África, da Nigéria. Ele é preto, então fique bem... ele não é branco, ele é preto, não tem olho azul, não tem cabelo, ele é preto, cabelo encaracolado, bem, é preto. E ele é ela. E agora? Oxóssi, ele tem características, a Nigéria, masculinas. Então há povos que cultuam Oxóssi como homem, como caçador. E há povos que cultuam Oxóssi como mulher, como caçadora. Na minha família, de culto de Ifá, culto tradicional Yorubá, na minha família, Oxóssi é mulher. Outras famílias, Oxóssi é homem. E aí inventou-se, há mais ou menos uns 40 anos, e essa invenção vem sendo repetida ao extremo, e aí um menino comentou nos meus vídeos, chamado Renato, falou: Babá, eu estava assistindo a um podcast de um dos influencers de Umbanda, e esse influencer dizendo que o culto de Oxóssi em África, na Nigéria, se perdeu. E que os africanos têm vindo para o Brasil para aprender a cultuar Oxóssi. E se isso é verdade? Aí eu me enervo. Eu me enervo porque esse discurso não é dele. Não é só desse idiota influencer umbandista. É o discurso de muita gente. O culto de Oxóssi não se perdeu. Nem tem como se perder, porque Oxóssi, ele é o guardião do templo de Obatala em Ileifé. Só isso. Não há um Exu que toma conta do templo de Obatala, Oxalá, em Ileifé. Ileifé, para quem não conhece a dinâmica tradicional iorubá, Ileifé é a terra sagrada onde os orixás vieram do mundo espiritual para o mundo físico. Saíram do Orum e vieram para o Ileaiê. Quando eles se manifestaram no mundo físico, eles se manifestam em Ileifé. Então, para o Yorubá, Ileifé é a cidade sagrada onde todos os orixás, sem exceção, desceram, se manifestaram vindo do mundo espiritual. E lá há o templo maior, o Abayê, o templo maior de Obatala no mundo. E há um sacerdote mundial para Obatala, para Oxalá no mundo, que é o Obalesso. Ele é o sacerdote mundial e é a pessoa que cuida do templo de Obatala, de Oxalá, que chama de Oxalá no Brasil. Obatala é o nome dele verdadeiro, Oxalá é uma corruptela da palavra orixá em lá, o grande orixá, é só um adjetivo, um elogio que eu faço ao Obatala. Oxalá vem de orixá em lá, o grande orixá. Então é um adjetivo, é um apelido de Obatala. Então Obatala é o orixá. Criador do mundo. Olodumare deu a incumbência para que Obatala criasse o mundo. Uma parte foi ele, outra parte foi o Dudua. E ele tem o seu templo, fica em Ileifé. E o guardião desse templo é Oxóssi. Então, como é que é possível se perder o culto ao orixá Oxóssi, se ele é o guardião do templo de Obatala, a divindade mais importante do panteão iorubá que está lá em Ileifé?
essa é uma reflexão, por exemplo, do que ele falou no início, né? De o apagamento africano do culto aos orixás ou outros qualquer cultos, né? E divindades e relacionados estão presentes nos cultos afro-brasileiros, especificamente na Umbanda, que eu acho que é o que ele está falando aqui. E de dizer, olha, não tem mais lá, ou não tem ligação, ou não tem nenhum elemento que está presente que de fato, como? Me diz como? Se a pessoa mostra que se originou na África, como é que não é africano? Como é que não é usado essa representação no culto? Isso não causa estranhamento, né? Porque é normalizado eu usar, por exemplo, para Oxóssi, São Sebastião, dependendo do lugar, vai ser um santo católico, por exemplo, que vai lá representar o orixá, né? Isso não é estranho, mas não é estranho. É estranho eu utilizar, por exemplo, daí ele ter que falar do orixá como um orixá de pele preta. Afinal, ele está num país, num continente, onde a maior parte das pessoas são de pele escura, né? Então ela vai refletir, os deuses, as divindades vão refletir o humano que está ali cultuando, né? A divindade seria o ideal daquele ser humano que cultua, né? Mas é essa noção aqui, mas vamos lá. Não, mas isso você vai ouvir em vários livros que falam de candomblé, não. O culto de Oxóssi se perdeu na Nigéria. Porque a pessoa não sabe porra nenhuma de tradição iorubá. Não conhece nada de nada e fica repetindo besteira. Eu também não sei, né? Por quê? Porque vão procurar Oxóssi em Quetu, ou Queto, que a gente fala aqui, Quetu. Quetu foi uma cidade que a gente chama da Nigéria, hoje é do Benin. Aí a pessoa vai para Queto, no Benin. Tem Oxóssi aqui? Não, porque aqui mora beninense. Aqui não mora Iorubá. Só por isso. Mas o burro, o idiota, o iá, porque são dos dois gêneros, vão repetir essa mesma besteira, que não tem mais o culto. E você vai pela Nigéria toda, você vai encontrar Oxóssi como uma das primeiras divindades a se manifestar no mundo, que foi Ijá, Oromilá, Obatala e Ogum, os 4 divindades que se manifestaram. Ijá, quem que é Ijá? Vejam, vocês não conhecem Ijá. Então você não conhece Ijá porque o culto não existe. Vai para a Nigéria e você vai contar o culto a Ijá. Mas você não conhece aqui. Quem conhece o culto de Coricotô? Quem conhece? Levanta a mão. Não, conhece o culto. Já assistiu, viu como é que faz o sacrifício? Alguém conhece? Não. Quem conhece o culto de Ijá? Já viu? Sacrifício para Ijá. Alguns já viram já aqui. E há outros. São 401 Irumalé. 401 divindades cultuadas do panteão Iorubá. Certa feita, uma pessoa começou a fazer o registro do número de orixás que podia ser identificado. Conseguimos chegar a quase 200 nomes de orixás. E quando a gente cultua no Brasil, 16. E o restante? Ah, não tem um cacete. Porque você é burro. Você é burro. Não é mal informado, é burro porque o burro não busca informação. Ele vai repetindo merda dos outros. Ele ouve o passarinho cantar, não sabe aonde e repete. Porque é burro. Deixa de ser burro. Vai ser macumbeiro inteligente. Procura boas fontes. É muito doido, né? Porque, de fato, é falta de informação. Isso, gente, não é uma exclusividade deste grupo específico, tá? Isso vai se repetir em diferentes grupos. A gente tem que lembrar lá do modelo Byte que a gente falou aqui da psicologia do culto, que a gente vem falando há um ano, mais ou menos, do controle de informação. Então, a fonte de informação não é questionada e que tipo de informação está sendo passada para mim, ela também não é questionada, porque a figura de quem passa ou a ideia que passa, ela é fixa. A gente tem que lembrar que religião, ela cria dogma, né? O dogma, por mais que seja um conceito católico, ele vai sintetizar muito bem a ideia de que ideias que ficam estáticas e que demoram a ser modificadas, né? Então, é um pouco dessa ideia de que uma informação está lá, mas a gente tem que entender que o contexto existem informações disponíveis e várias informações disponíveis. Então, como religioso, a pessoa fica lá presa naquela informação que foi passada
E aí também tu tem informações que mexem em outras questões, como é o caso aqui do racismo, de racialidade, de exclusão da tradição africana ou uma não compreensão de algo que eu tenho que dar pitaco. De novo, a gente voltou aqui para o dar pitaco, né? E desqualificação total daquilo que é africano, por mais que eu não saiba, né? Então, eu desqualifico por mesmo que eu não saiba, mas eu vou desqualificar. Vai ler um bom livro, leia coisas boas na internet, não fica vendo porcaria. E aí vai repetindo besteiras e besteiras e besteiras e besteiras e besteiras e besteiras. Então, como é que eu posso dizer que o culto a um orixá se perdeu? Ah, mas existem orixás que não são cultuados? Existem. Por quê? Porque o culto de um orixá tomou o culto do outro. Por exemplo, Airá. Airá era um culto de um orixá. Airá é um orixá cultuado por um povo vizinho à cidade de Oió, na Nigéria. O culto de Xangô em Oió é muito forte. Oió se expande. O império de Oió se expande. Airá também é uma divindade do raio. E aí, Xangô também é do raio. Xangô acaba engolindo o culto de Airá. E aí virou Xangô Airá. Assim como aconteceu com os próprios judeus que foram engolindo outros cultos, e aí as divindades dos povos viraram o quê? Viraram demônios. Como eu já expliquei em outro vídeo, o Baal. É muito doido, né? Esse processo. Tem uma frase que é clichê já, mas é tipo, quem conhece uma religião não conhece nenhuma. Como disse o Max Miller, que é um dos fundadores da área da ciência da religião. Então, de fato, eu não posso só dizer, é um sincretismo? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí a gente tem que olhar um processo de cada vez, levando em conta do que é o sincretismo e que não há culturas puras, né? As culturas, elas são construídas a partir de trocas, né? Então, da mesma maneira como aqui aconteceu essa correspondência entre... Principalmente, a gente fala muito da correspondência dos orixás. Porque aí a gente entra num outro ponto, que são as outras nações que cultuam, por exemplo, Enquices e Voduns, que são outros grupos africanos que vieram para cá, que vão instituir cultos de candomblé, da própria Taboa de Mina, que não são muito comentados, mas aí existe um outro processo que não é aquilo que a gente vai falar. Mas é principalmente essa ideia de que um culto chega no local, o povo chega no local, absorve aquilo que é semelhante, não destrói, mas transforma, né? Roma fez muito isso, a Igreja Católica fez muito isso. A gente está saindo da quadra junina, que é justamente o momento em que os povos em diferentes locais, mas principalmente os povos na Europa pré-cristã, em que eles cultuavam a passagem do ciclo para o outro. Né? Então a gente vai ter divindades diferentes sendo cultuadas, que depois vão acabar se correspondendo por conta da imposição da Igreja Católica, do controle espiritual que a religião tenta fazer, desses outros cultos, absorvendo inclusive os elementos. Até porque isso é uma estratégia política. Eu não posso chegar num território, dominar e simplesmente proibir o culto de maneira geral, sendo que o povo tem já anos da sua tradição. O que acontece é ressignificação. Só que aí a gente vai ter, por exemplo, diferentes processos em diferentes grupos. Por exemplo, como é que os iorubás lidavam com os povos que eram conquistados ou com os povos que eram dominados no território quando era absorvido. Né? Não pode ser, de repente, da mesma maneira como os cristãos e como os romanos faziam. Né? Como é que os bantus faziam. Né? Então, há uma diferença ali no próprio contato de um povo com o outro e como é que esse povo que está dominando vai lidar com os povos que estão lá presentes. Né? Então, vamos lá. Virou Beuzebu, que era a divindade dos povos cananeus. E é muito doido esse vídeo dele, cara, que ele vai falar assim, sobre o processo de demonização. De fato, todos os demônios que a gente tem, Goetia e não sei lá mais aonde, demonologia, o Pazuzu lá do Exorcista, né, clássico Exorcista de 70 e pouco, é isso, são divindades que eram de outros povos e que os judeus simplesmente
por conta de conflitos culturais, políticos e guerras, transformaram eles em divindades inimigas, divindades infernais, demoníacas, e que deveriam ser combatidas pelo Deus maior e todos os arcanjos, anjos e todas a visão cosmológica e religiosa do povo em relação aos deuses dos outros povos. Né? Isso é muito bacana, esse vídeo dele. Que eram cultuados. E assim vai. Então, você precisa entender como as coisas se deram. Onde eu morei na Nigéria, onde eu morei, há uma orixá, que é a orixá da cidade. Aí eu perguntei para o meu sacerdote, Babá, alguém cultua essa orixá? Ele falou, não, ninguém cultua mais. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o culto de Oiá engoliu. Porque o culto Oiá é a orixá da cidade de Irá, que é pertinho de onde eu fiquei. E aí o culto de Oiá se fortaleceu, porque Oiá foi esposa de Xangô, uma fortaleza de poder, acabou engolindo o culto dessa divindade da cidade. E aí só falava em Oiá. A divindade da cidade perdeu espaço e deixaram de cultuar essa divindade. Então, existem orixás que sim, mas Oxóssi nunca. Mas por que repetem isso? Porque o preto é burro, o preto não vale nada, o preto é uma desgraça. Esse é o discurso que vão fazer. Ele chegou, deu toda essa volta para mostrar o ponto inicial da palestra, né? Que ele começa falando lá do problema que é. O problema é justamente eu desqualificar, a partir da educação colonial que a gente tem, todo tipo de informação, conhecimento e todas as expressões culturais que um determinado povo ou povos têm, né? Especificamente, a contradição está neste grupo religioso, nesta comunidade afro-religiosa, é desqualificar o indígena e desqualificar o africano. Porque é completamente contraditório. É compreensível a partir dessa ótica que a gente sabe que a visão que a gente tem do mundo ela é construída a partir de uma ideia. E a ideia ela é pautada no racismo científico, que depois acaba virando racismo cultural, e depois vai ter todos os desdobramentos naquilo que hoje se conhece como racismo estrutural, né? Então, eu não considero aquilo que é africano como válido. Então, como eu não considero, eu não posso dizer que é uma religião de matriz africana, por mais que eu tenha palavras, termos, rituais africanos. Né? Eu destaco muito mais o kardecismo, isso é um processo que no racismo cultural a gente vai tratar como embranquecimento, onde tu tem os sinais, os símbolos da cultura branca europeia como aqueles que vão dominar para explicar alguma coisa da realidade, manifestação espiritual ou manifestação religiosa no geral. Né? Então, no caso aqui, a Umbanda acontece bastante isso. É um discurso racista, sempre. E aí o branco tem que ensinar o preto o que tem que fazer. É o discurso racista na sua maior força. Eu vou ensinar o africano a fazer o culto que ele esqueceu. Como é que eu posso ter essa cara de pau de fazer isso? Isso lembra o filme A Cruzada, onde o templário vai para o deserto ensinar os berberes a procurar água. O cara nunca pisou lá e de repente ele sabia muito mais onde que tem água e como cavar para encontrar água do que o nativo do local. Ok, né? Brancos. Como é que eu posso ter essa desgraça de falar que eu vou ensinar o africano de como ele deve cultuar uma divindade do seu panteão? Mas isso você vai encontrar em vários discursos umbandistas. Em livros do Matei Silva, por exemplo, que ele fala que o africano perdeu o culto. E outros umbandistas que vão falar a mesma coisa, o discurso racista, e que o umbandista burro continua repetindo. Ele não conseguiu se libertar ainda do racismo estrutural que a Umbanda tem nela, que está muito arraigado e o cara não consegue sair dele. Ele vai repetindo tudo aquilo que esses autores racistas, xenófobos, que odiavam o outro, continuam repetindo. E não se dá conta.
e acha que é cool, legal, bacana, é da nova era. Orixá é luz, orixá é zen. O que tem a ver zen com macumba? Zen do budismo? Deixa meu saco. Mas por quê? É mais ou menos essa ideia, né? Sintomas do período onde o negócio está acontecendo, né? Então, se naquele contexto eles reproduziam, eu vou dizer assim, não, mas é por causa do contexto. Ok. E hoje? Se hoje tu tem uma outra compreensão, uma outra noção, por que hoje está se reproduzindo ainda a ideia de que naquele contexto era a ideia que era dada para explicar um padrão de civilização, um padrão cultural? Porque ainda está se reproduzindo essa ideia. E não é por conta daquele contexto, é porque ainda hoje essas ideias estão presentes lá e elas são resgatadas muito mais nessas últimas décadas, onde começou a se quebrar determinados paradigmas da sociedade, em que, como reação a essa quebra de paradigma, tu vai ter, de novo, esses discursos reforçados ali dentro da Umbanda, mas não só especificamente da parte religiosa, mas especificamente aqui da religiosa, que é o contexto do vídeo que ele coloca. Beleza? É isso, cara. Eu não vou terminar todo o vídeo porque são 37 minutos. Eu vou deixar o link disponível aí. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir e compartilhar. Segue lá o Mário Filho, que é muito bacana o canal dele, cara. Tenho muita vontade de ir no terreiro dele, mas é lá em São Paulo. Eu não tenho mais vontade de São Paulo. Mas enfim, é isso. Diga aí o que vocês acham dessa parada. Eu acho bem interessante. E é isso. Vamos lá. Tem uma lista de reacts para fazer aí. Que é o vídeo que eu vou deixar para fazer na live dos comemoração dos 1.000 inscritos, que a gente até passou dos 1.000, mas ainda não consegui fazer essa lista interminável de reacts que eu tô, sei lá, fazendo há uns 2, 3 anos e eu deixo lá parado. Esse aqui não tava lá, esse que tava no... Eu vi esses dias agora, foi que ele publicou esse vídeo, né? Eu nem assisti para justamente assistir aqui com vocês. É isso, valeu, falou, até mais, a gente volta logo em breve. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.